Olá, eu sou o Everton Crivoy E eu sou o Brendo Martins. e nós somos treinadores da CRV Sport Science e hoje estamos aqui para o nosso CRV Podcast para falar sobre... Treinamento de corrida. Vamos falar do treinamento específico da corrida no episódio de hoje. Então vamos falar sobre treino de corrida. E aí tem bastante gente que pergunta, né, como que vocês fazem, tem muitos mitos na corrida. E aí o que a gente vai fazer? Dentro do contexto do Brendo, a gente vai trazer um pouco aqui do meu também, né? Então a gente vai trazer um pouco de vivências ali da nossa experiência na corrida e associar aí com a prática do treinamento baseado sempre em evidências. Isso, a gente vai falar de diferentes níveis de treinamento, de como prescrever. E o Everton quer trazer o meu case, porque agora, nesse momento, ele é o meu treinador de corrida, ele está prescrevendo o meu treino, porque eu estou inscrito para julho do ano que vem para a minha primeira maratona. Maratona, né? Mas City. Mas aí o que aconteceu, né? A aposta, ele não conta como é que foi, né? A brincadeira, né? Cheguei pra ele e falei assim, ô Brendo, vamos correr, todo mundo correndo, tinha acabado a SP City desse ano. Todo mundo eufórico. Fiz a minha primeira maratona, uma galerinha assim, né? Aí Todo ele mundo mandou, feliz. pô, um dia eu vou fazer uma maratona. Eu falei, então se você fizer o ano que vem, eu pago a inscrição. E aí a aposta é o seguinte, se ele fizer, a inscrição tá paga, né? Já tá inscrito. Só que se ele não fizer, ele me devolve o dobro do valor da inscrição. Então tá aí. Motivação extra pra eu não falhar nos treinos e entregar essa prova. Mas ó como eu sou bonzinho, eu sou tão bonzinho que eu que tô treinando e juro que eu não tô treinando pra sabotagem, a gente tá treinando pra valer. Vamos lá, ele vai completar essa maratona aí. E vamos embora. Mas conta um pouco pra gente como é que tá esse processo. Então, o legal do processo do Brendo é que assim, alguém que não corre, acho que vale a pena a gente trazer isso também, Tem né? um histórico pequeno, minha prova mais longa foi 15 quilômetros, tanto que nesse ciclo eu vou fazer minha primeira meia maratona também. Mas apesar de eu ter corrido já a distância de 15 quilômetros, eu já fiz 5, 6 anos atrás, eu fiz 5 quilômetros em 20 minutos, assim, não consegui meu sub-20. Mas eu tenho um histórico de vida curta e faz tempo também, então é quase que um ciclo começando do zero. Começando do zero. E a primeira pergunta que sempre fazem, qual o tempo pra fazer a primeira maratona, né? Quando que eu tô pronto pra fazer uma maratona? E vale a gente deixar claro aqui que o que a gente tá fazendo com o Brendo não é a melhor maneira de fazer. Então eu não recomendo ninguém a fazer isso. Daqui um ano comprar uma inscrição para maratona e treinar para fazer essa maratona com um ano partindo do zero. Não é uma recomendação ideal. Existe uma recomendação, né, a receita, quanto tempo eu estou pronto? Não, não existe. O que a gente gosta de fazer é amadurecer a parte articular, estrutural, né? Por quê? Porque talvez em termos cardiorrespiratórios, você realmente consegue em um ano. Em um ano eu consigo te preparar em termos fisiológicos, assim, cardiorrespiratório, para fazer uma maratona. Mas às vezes nesse processo, nesse caminho, a adaptação em estruturas, em tendão, articulação, cartilagem, ela não segue o mesmo ritmo, ela é mais lenta, né? E você fazer esse ciclo muito rápido, ele é um risco para você ter lesão, alguma coisa assim, né? Então não seria o ideal. Quanto tempo? Existe uma receita? Não existe. O que a gente gosta de fazer é trabalhar primeiro muito 10 quilômetros, né? 5 quilômetros, depois 10 quilômetros, tá bem amadurecido nisso, tá conseguindo correr os 10 quilômetros com um ritmo adequado. O que é um ritmo adequado? É um pace de 6, 5? Eu não estou muito me importando com isso. Eu quero que você corra os 10 quilômetros de uma maneira constante. Aí a gente parte para provas mais longas. Então é vivenciar 2, 3, 4 meia maratonas, até que tipo a meia maratona não seja mais dolorido. Eu não chegue no final da meia maratona morrendo, com dores nas pernas, né? Que eu consiga entregar uma meia maratona com um desempenho legal, dentro da minha expectativa, do meu condicionamento, correndo e bem. E bem, eu tenho que acostumar com essa distância do 21. Depois a gente passa a aumentar. E dos 21 pro 42 não é assim também, né? Eu fiz 21, agora pro 42. É outra prova, é outra meia, né? Quem está se preparando para o 42, em determinado momento, uma vez por semana vai fazer volume, pelo menos no pico de volume, pelo menos uma vez na semana, vai fazer treinos com volumes maiores do que 21. Então você precisa estar preparado o suficiente para fazer 21. E na semana seguinte, ou mesmo
na mesma semana, conseguir treinar de novo, e bem, né? Isso, Pra por acumular isso, volume, por isso tem que estar acostumado, porque distância, percorrida na 18, semana, horas de 21, 22 passa a ser treino, né? treino. Treino normal ainda, Suficiente né? para o corpo não se estressar a ponto de precisar de muito tempo de descanso, assim, né? Não entrar numa fadiga excessiva e o treino começar a piorar nos treinos seguintes, né? O desempenho começar a piorar nos treinos seguintes. Tem que estar preparado o suficiente para se recuperar de um volume alto, digamos assim, né? Intensidade alta. Mas fala um pouquinho, tira uma dúvida para a galera, tira a minha dúvida. Em que momento que eu estou, então? Em que Dentro desse momento que o processo Brendo inteiro. está no início do processo, né? Então, agora o que a gente fez? A gente fez um planejamento com o Brendo e a meta dele é fazer 21, a primeira meia maratona no começo de dezembro. Então a gente vai programar ali para fazer a meia maratona no começo de dezembro e o Brendo tá ganhando volume. Então eu não estou muito preocupado com a intensidade, agora eu estou muito mais preocupado com o volume. E aí a gente vai progredir esse volume. E aí a gente pode entrar em muita coisa. Tem muita coisa para falar dessa progressão de volume, Sei. né? Tem uma pergunta para você. A galera fala muito sobre treino piramidal, treino polarizado, treino entre limiares. Qual desses vai me fazer desempenhar melhor em julho do ano que vem na maratona? Então, qual desses? Na verdade, também não tem uma receita, né? O que é isso que o Brendo trouxe? A distribuição de carga de treino, né? Então, o que seria um treino polarizado, que tá na moda agora? Tá na moda por causa de um livro, 80-20. Todo mundo, atletas fazem 80%, 70% do seu volume em Z2. Então isso é uma polarização do treinamento. Quando a gente olha para o alto rendimento, eles têm essa característica, por quê? Basicamente porque eles fazem os treinos deles leves, realmente leves, com uma rodagem maior, e os treinos fortes, realmente fortes, Forte mesmo. com uma rodagem menor. Não roda só por rodar. Você tá descansado, vamos rodar. O cara faz força, ele precisa rodar para descansar de maneira suficiente para quando ele precisar fazer força novamente com qualidade, né? É isso. Não é só né? rodar por rodar. Faz parte também no processo de recuperação. Então, acumula esse volume meio que por consequência também. Então, aqui a gente sabe que tem uma grande correlação entre distância percorrida na semana e desempenho, né? Então, os melhores corredores são os corredores que correm mais, né? E aí passa 70%, 80% do volume em zona baixa. Mas é isso. E porque a zona baixa tem uma consequência também. Eles correm uma maior distância porque o fácil dele ainda é um pace baixo. Então não dá para comparar um cara que roda em Z1, Z2 a 5 baixo ou até na casa do 4 com um cara que vai precisar fazer a rodagem a 5,30 a 6. Não tem como comparar o volume em questão de quilômetros na semana também. O cara corre grande quilometragem porque ele tem um ótimo desempenho. E o fácil dele é rápido. Então ele corre algumas horas. Pode até correr a mesma quantidade de horas, mas vai correr distâncias muito maiores também. né? Então o que a gente vai falar é isso, essas associações, né? O volume, você tem que correr 100 km por semana, 150, 300 km por semana que você vai desempenhar melhor. Isso são associações erradas, né? O que pode ter chamado até de associação espúria. Tem que tomar cuidado. com Tem que isso tomar também, cuidado com isso, né? Realmente uma associação não tem uma relação de causa e efeito. Então é o que o Breno tá falando, por exemplo, pegar um cara que corre 300, 150 km por semana, vai. Só que qual o ritmo que ele corre? Qual o ritmo que ele cumpre essa distância? Então se eu pegar o Breno agora e falar que ele tem que fazer uma grande parte do volume, se eu pegar você agora e falar que você tem que fazer uma grande parte do seu volume de treino em Z2, primeiro, ele não treina todo dia corrida, porque se eu colocar ele para fazer todo dia corrida, ele vai ter um volume acumulado muito grande, que ele não está acostumado. Então ele tem que ir aumentando esse volume aos poucos. Se eu pedir para ele fazer um grande volume em Z2, isso significa para ele ficar muito tempo correndo. Por quê? Porque o Z2 dele é muito baixo. Então as horas de treino dele vão ser muito altas. Qual que é a ideia do polarizado, né? Por que os caras treinam polarizado? Porque o cara vai lá e faz um treino de tempo, por exemplo, pegar os africanos, eles fazem muito treino de tempo run. Então o cara vai cumprir ali tempo run. O que seria o tempo run? O cara vai fazer estímulos de 4, 5, 8 quilômetros, 3, 4, 8 estímulos em ritmo de prova.
daí descansa um pouco e manda outro estímulo em ritmo de prova ou até acima do ritmo de prova. Isso é um treino extremamente desgastante de alta intensidade. Depois que o cara faz um treino desse, ele tem que ficar 2, 3 dias recuperando. E aí os caras fazem o quê? Dão um treino de baixa intensidade, né? Só que já que está em baixa intensidade, vamos rodar mais. E aí ele coloca o cara para fazer, sei lá, 30 quilômetros em Z2. Mas a Z2 de um queniano não é o meu pico, né? O cara tá correndo em Z2 para 3,30, 3,40, 3,50. Então ele vai cobrir esses 30 quilômetros com um tempo muito menor do que eu ou você correndo os 30 quilômetros em Z2. É isso que a galera confunde também. Vamos deixar claro que há uma grande diferença entre carga externa e carga interna. Aqueles 3,30, pra gente, meros mortais, é um estresse muito grande. Tanto para a minha parte estrutural, como o Everton falou, osso, articulação, cartilagem, e meu sistema cardiorrespiratório não aguenta segurar isso. Então é muito estresse. Para ele não é leve. Ele é muito mais leve do que eu, é pouco estresse para o corpo, sistema cardiovascular, sistema respiratório também vai ter pouco estresse. Então é isso. O que é carga externa? É o pace. O pace para ele esse pace para ele é um outro estresse do que para mim. Carga interna é o meu sistema cardiovascular trabalhando, é meu músculo recrutando e assim por diante. Então, a gente não vai falar que 3,30 é muito forte de maneira geral. 3,30 é forte para mim, pro Everton, não para ele. Carga externa, peso, velocidade. Não vamos generalizar dizendo que é muito ou pouco nesse momento, tá? É diferente. E aí as outras distribuições que a gente tem é o que o Bruno trouxe de piramidal, que também é a maior parte do volume em baixa intensidade, e é no limiar, onde a maior parte do volume ainda é em baixa intensidade, na verdade nas 3 distribuições. Mas eu tenho uma carga muito maior de treino entre os limiares. E aí a gente entra num ponto importante, né? Qual distribuição que eu uso? Como eu utilizo isso? Então primeiro eu preciso saber quantas vezes por semana esse indivíduo treina, né? Esse indivíduo ele treina um dia, então se o Brendo treinou do domingo ele tem dia, está disponibilizado para fazer o longão. Então ele deu para mim, para prescrever o treino dele. Domingo, terça e quinta. É possível ele fazer uma maratona com domingo, terça e quinta? Talvez quando tiver que aumentar um pouco mais o longo ali, eu tenha que ganhar mais um dia aqui nessa semana. Mas, nesse começo é muito possível, né? Porque a gente está no começo de um ciclo. Baixo volume ainda, né? E aí, pensa no estresse que o Brendo vai gerar no domingo no treino dele. Na segunda-feira, ele tá cansado, ele vai fazer off, então ele vai recuperar. Na terça-feira, ele já tá um pouco melhor, então eu já consigo colocar um pouco mais de ritmo. Já eu posso dar um progressivo passando pelos limiares. Na quarta-feira, ele vai fazer um off de novo. Na quinta-feira, eu já dou um treino forte. Aí ele tem sexta e sábado de off, e domingo ele corre de novo, né? Ou ele vai fazer uma musculação, alguma coisa. Então eu planejei isso, e aí eu não preciso me preocupar tanto até com essa distribuição nesse momento. Por quê? Porque os momentos em que ele está treinando, a frequência de treino, a própria frequência de treino que ele tem disponibilidade, já faz com que ele tenha uma relação estresse-recuperação relativamente adequada, né? Então eu tenho que olhar para o estresse que eu fiz, quanto tempo ele vai recuperar e quando eu posso dar um outro estímulo que vai ser de alta intensidade de novo. E quando a gente fala alta intensidade, a intensidade que o Brendo trouxe, ela pode ser por velocidade ou ela pode ser por volume também. Porque vamos pensar em estresse fisiológico, correr muitas distâncias gera um estresse tão alto às vezes quanto correr uma distância menor, mas em alta intensidade. E aí eu acho que vale a pena a gente trazer também, porque a gente já falou de distribuição, mas vamos para o primeiro passo, né? Então o Brendo vai começar a correr. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quais são as suas zonas de treinamento. Você quer falar um pouquinho pra gente sobre as zonas de treinamento? As zonas de treinamento, no geral, na prática, a gente encontra distribuições diferentes, né? A galera mais acadêmica, dentro de uma sala de avaliação de ergospirometria, geralmente nós diferenciamos em 3 zonas, né? A zona 1, a zona 2 e a zona 3. São 3 zonas porque elas são divididas entre os seus limiares ventilatórios ou os limiares de lactato. Então, a zona de intensidade leve, a zona de intensidade moderada e intensa ou moderada, intensa e severa, digamos assim.
Só que quando a gente olha no nosso relógio, tem 5 zonas, né? Já é um pouquinho diferente, já fica ali 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90 e 90 a 100% da sua frequência máxima, né? O que é esperado? Que esses limiares eles estejam ali entre a zona 3 e entre a zona 4 e a zona 5, né? Mas a ideia da gente saber esses limiares é para a gente saber prescrever o treinamento aeróbico. Se a gente for pensar em 3 zonas, como a gente falou das distribuições, aquele 80-20 seria 80% na zona 1 e 20% acima do segundo limiar, na zona 3, né? O piramidal, algo parecido. E o entre limiares é ficar mais tempo ali realmente treinando entre esse primeiro e esse segundo limiar. Na zona, quando a gente pensa em 5 zonas, a gente vai ficar rodando ali geralmente entre Z2 a Z4 altos. Quando a gente pensa em 5 zonas, né? Quando eu falo treino leve, eu estou falando de Z1 e Z2. Z2, isso. Treino no limiar, Z3 e Z4. Então, o Z3 seria um treino já no limiar, mas um pouco cansativo. O Z4 é um treino já próximo do segundo limiar, você vai ficar mais cansado, você vai ficar ofegante. Então, como que eu gosto de falar muito pela respiração, né? Treino em Z2. Se o treinador falar para você vai treinar em Z2. Daí a gente pode prescrever pelo pelo talk test, Então, por exemplo, treino em Z2, né? Você vai conseguir conversar, igual a gente está conversando aqui, mas treinando. É aquele treino gostoso, você vai trocando ideia no parque, tranquilo. Treino em Z3, eu vou conseguir conversar, mas eu vou ficar um pouco mais ofegante. O treino em Z4 já não dá muito para conversar. É aquela hora que o bicho pega, concentra e mantém o ritmo que você tá num pace ali, você tá quase hiperventilando. Você não consegue falar uma palavra direito, né? Se você solta uma palavra, já tem que respirar de novo. Então, você não chega a estar hiperventilando, porque o hiperventilar é acima do V4, mas você já está com uma dificuldade de respirar. E aí, se você tiver assim, né? Aí você já está num Z5, o treino está mais intenso. Ou até acima disso ainda, né? Ou até acima disso. Da sua velocidade aeróbica máxima. Então, seu treinador ele vai determinar primeiro essas zonas de treino. Vale a gente trazer aqui uma coisa importante. Não existe regra para a zona de treino, isso é individualizado. Tá? Então, toda vez que falar assim, Z2 está em 80% da frequência, ou do VO2 máximo, ou não sei o que, tá errado. Para isso, eu preciso fazer o quê? Ou eu calculo isso com testes de campo, que aí eu posso fazer a potência crítica, a velocidade crítica, ou eu posso fazer isso com um teste em laboratório, um teste cardiopulmonar de esforço. Ouro, né? O melhor teste possível para a gente que é o padrão ouro. E o VO2 máximo. Apesar dele ser o padrão ouro, eu preciso saber aonde eu vou fazer. Sim. Porque se eu for num laboratório que não entende de exercício, ele não vai colocar, por exemplo, a esteira 1% de inclinação constante. Isso é algo importante depois pra gente ir na prescrição. Porque se eu tiver um treino ergospirométrico, teste ergospirométrico máximo com a esteira em 0% de inclinação, eu não consigo utilizar a velocidade na pista. Ela dissocia demais, ela fica muito alta. Se eu tiver 1%, fica mais fácil eu conseguir utilizar a velocidade e frequência cardíaca nessa pista. Também vai depender da característica do teste. Se ele é um teste em rampa ou ele é um teste de carga retangular. Carga retangular, eu aumento a velocidade, espero você estabilizar durante 3, 4 minutos naquela velocidade, depois aumento. Isso também traz um pouco mais de relação mais próxima para a pista. Quando eu faço o ramping que eu vou aumentando a cada minuto, isso fica um pouco longe da pista. Então, seu treinador vai analisar isso. Hoje, a maioria dos treinadores olham pelo Garmin. Pelo Garmin, eu consigo calcular a velocidade crítica. Então, eu pego um desempenho em alguma prova, o seu melhor desempenho em até 3 minutos, depois numa modalidade no máximo de 12 minutos, e eu faço uma regressão linear e consigo saber qual a velocidade crítica, que é qual a velocidade que você consegue manter um equilíbrio metabólico. Isso vai ser o seu segundo limiar. A partir dali, a gente calcula o resto. Alta intensidade. Isso. Assim. Você falou sobre a ergospirometria. Eu tenho bastante atletas, eu cuido de alguns atletas assim, que eles sempre fazem ergospirometria. Mas, no geral, eu vejo a galera falando muito sobre o VO2 máximo. Meu VO2 máximo deu tanto. Só que esse teste dá várias outras variáveis interessantes pra gente, né? Então, nos dá a economia de movimento, né? Que é o consumo de oxigênio por quilômetro rodado, digamos assim. Dá as velocidades do limiar, né? Quantos quilômetros por hora estou correndo a tal limiar, que a gente pode associar com pace. E dá a nossa velocidade máxima aeróbia também. Dentro de todas essas variáveis, quais que vão realmente ajudar com a prescrição? Apesar da galera falar muito de VO2, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Legal, é legal, é também. interessante porque o VO2 é a que menos importa, né? É só um marcador, mas não ajuda a prescrever É de um fato, saber o marcador, VO2, né? vamos lá, VO2 importa para saber a saúde, quanto maior o seu VO2, menor a sua chance de ter algum problema de saúde, né, sua parte cardiovascular, né, morte prematura. O VO2 é uma variável importantíssima para a saúde. Para o desempenho também, quanto maior o seu VO2, provavelmente melhor vai ser o seu desempenho até eu atingir um determinado nível. Mas a gente não está falando muito sobre isso ainda, né? Então o VO2 na verdade é o que menos importa para mim nesse teste. O que ele vai importar nesse teste, primeiro, é se eu tenho condições de realizar o que está sendo proposto na prescrição, se eu não tenho nenhum problema, nenhuma alteração cardiorrespiratória a ponto de gerar um risco nesse processo. Isso é muito importante, check-up. E o outro são os limiares. Então eu vou ter a velocidade associada ao consumo de oxigênio máximo. Essa é uma que chama VO2 max, né? Isso é importante. A velocidade e a frequência cardíaca do primeiro e do segundo limiar. E como você disse, a economia de movimento. A economia de movimento eu não vou usar para prescrição, mas eu vou utilizar como um parâmetro de monitoramento. É algo que eu preciso melhorar, eu preciso te deixar mais eficiente dentro desse meu programa de treinamento. Então é algo que eu vou olhar para monitoramento. As outras 3 variáveis eu vou usar para prescrição. Né? Então o primeiro limiar vai delimitar ali a zona 2 para a zona 3, o segundo limiar vai ficar muito próximo ali delimitando a zona 4 para a zona 5, e a velocidade do VO2 máximo vai delimitar o que seria o final da zona 5 para um possível exercício supramáximo. E aí é quando você olha no seu aplicativo de treino que você fala, o que é V6? O que é Z7? O que é Z6, Z7, Z8? Curtinhos ali de São alta intensidade, coisas sempre supramáximas acima da velocidade do seu VO2 máximo. Tá? E aí eu preciso melhorar essas variáveis, eu preciso que com o programa de treinamento você vá deslocando esses limiares cada vez mais próximo do seu máximo. Então às vezes é muito mais importante eu não aumentar o seu máximo, não é que eu não quero aumentar o seu máximo, mas é muito mais importante talvez nesse momento, não eu olhar para o seu máximo, mas eu olhar para deslocar esses limiares para eles ficarem mais próximo do máximo. Pra você ter uma ideia, uma pessoa sedentária tem o segundo limiar a 80% do VO2 máximo, 75%, 80% do VO2 máximo. Um atleta tem a 90%, 95% do VO2 máximo. Então ele consegue manter uma velocidade de corrida por muito tempo, muito mais próximo do que seria o máximo dele do que alguém sedentário, né? E aí a gente tem um outro ponto, Breno, que é legal, que aí a gente já determinou, né, as zonas, a gente já falou de distribuição, dá para ter uma ideia ali da importância de como que eu vou organizar isso, mas o outro ponto é o volume. E volume e lesão, são os 2 pontos que mais perguntam pra gente quando eu vou começar a correr. Volume e lesão. Então, não quero ter lesão, todo mundo tem muito medo de ter lesão. E lógico que a gente vai tentar fazer o máximo para não ter lesão. Não é comum ter lesão em ciclo de maratona. Isso está virando um padrão normal. Né? Então já ouvi várias vezes, eu tô fazendo um ciclo de maratona, e lógico, né, no ciclo de maratona eu comecei a ter uma lesão, porque é difícil, né, o ciclo de maratona não é normal ter lesão no ciclo de maratona, isso tá errado, tá? Não é normal, não podemos normalizar isso, tá? Se a lesão aconteceu, ou você está tendo uma sobrecarga errada ali de volume, muito provavelmente que acontece com a corrida, ou você não tem condições musculares. Por isso a importância de um treinamento de força, não fortalecimento, aumentar a força máxima mesmo, para suportar essa carga de treinamento. Mas não é normal ter lesão. Lesão normalmente é erro de ciclo. Não é normal e a galera está normalizando. E o volume de treino não está adequado para aquele seu momento, né? E aumentar o volume? Como que a gente aumentaria esse volume dentro do ciclo? O que causa mais lesão não é nem o aumento do volume, mas é uma coisa que a gente chama de spike. O que é o spike? É um aumento abrupto de volume e de intensidade. Então vamos lá, o Breno, não que ele faça isso, mas vamos supor que eu prescrevi um treino. Se eu fizer isso agora é culpa sua, você que está cuidando do meu treino. Vamos supor que eu prescrevi um treino para ele essa semana, mas ele teve que trabalhar, ele teve palestra, ele teve que atender os atletas dele e ele não conseguiu seguir essa planilha de treino. Mas aí ele faz o quê? No final de semana ele vai e mete um longão para compensar, né? Então ele tinha 6 km para fazer hoje na quinta, ele não conseguiu fazer. Aí no domingo ele tinha 9 km e ele resolveu fazer os dois juntos e meteu, sei lá, 16 quilômetros lá, 14 quilômetros.
do nada. Ou hoje a gente estava vindo na progressão, ele ficou uma semana sem treinar, voltou com o mesmo ritmo que ele estava. Pum! Ele teve uma queda de volume e um spike. Né? Então, ou ele aumentou muito rápido o volume, ou ele aumentou muito rápido a intensidade. Isso causa lesão. Eu vejo muito também, por exemplo, é terça e quinta o treino, perdeu o treino de terça e faz quarta e quinta seguidos, assim. Tirou o descanso do meio, assim, vai treinar no segundo treino, no dia seguinte já cansado, às vezes com um pouquinho de dor, aí depois começa a vir aquelas questões que vão te acompanhar por um bom tempo, que são as canelites, as tendinites, enfim. E todas as outras ites, né? Antes de você mexer sozinho no seu treino, pergunta pro seu treinador. Às vezes vale a pena perder um treino do que acumular dias seguidos ou tudo em um dia só mesmo. Isso. Aliás, eu prefiro muitas vezes que o atleta perca o treino e a gente organiza depois o volume do que ele queira acumular ou entregar a planilha cansado também. Isso é outra coisa que causa lesão também, né? Pô, eu tenho 9 para fazer. Tá prescrito, tá pago, eu tenho que fazer, tá entregue, né? Tá errado isso. A planilha de treino não é algo fixo e engessado. A planilha de treino é algo que ela é planejada de acordo com a sua resposta ao longo do processo. Te planeja, monitora e faz os ajustes, né? Não é algo que você montei o seu ciclo de maratona inteiro. Hoje você vai fazer todos os treinos do início ao fim iguaizinhos eu montei hoje, por exemplo. Imagina. Que loucura que seria. A gente não sabe como você vai estar daqui 6 meses. A gente espera que você esteja com um volume adequado, conseguindo entregar tal volume, mas não necessariamente isso vai acontecer, né? Aquela planilha pronta não existe, tá? A planilha tem que ser individualizada para você. Respeitar o seu processo e o seu tempo e essa organização. E uma outra coisa, aí depois tá bom, o volume. A outra coisa que causa lesão, que sempre é o culpado pela lesão, é o tênis. O tênis é sempre o culpado e o tênis é uma das perguntas também. Qual tênis eu compro? Qual tênis eu utilizo? Né? O que você tá usando aí de tênis? Conta pra gente. Cara, eu tô usando... Eu gosto do ASICS, mas por apego emocional assim mesmo, da marca. Eu tenho um da Roca também. Mas é isso, assim, eu pretendo, na verdade, testar tênis diferentes. Né? Porque, no fim, tem essa questão de você vestir, na verdade, o melhor tênis para você é aquele que te trazer mais conforto, que você se sentir bem. Não necessariamente é uma marca, não necessariamente é um tênis feito para pronador, um tênis feito para supinador e vice-versa. O melhor tênis é aquele que te traz mais conforto e que você se sentir bem. Tem até algumas evidências que mostram pra gente, né? Por exemplo, eu tenho uma pisada pronada. O que a gente sabe sobre isso? O que tem na ciência? Que, na verdade, os pisadores, os pronadores, quando tentam corrigir essa pisada, aumenta até a incidência de lesão, não é? Por quê? Eu sou pronador. Eu tenho uma biomecânica que tá para isso. No fim, né, minha biomecânica ela é pronadora. O meu corpo está adaptado a isso. Então, na verdade, o que vai me prevenir lesão é eu fazer um treino de força adequado, aumentar minha força muscular, a força das minhas articulações e treinar de forma adequada a corrida. Não é o tênis que vai me ajudar a diminuir a lesão, não é um tênis para pronador que vai diminuir a chance de eu ter lesão. É isso que você falou. Então eu confio em você sobre a progressão do meu treino. Pode confiar. E fazer o treino de força direitinho, né? Que é o que de fato que vai me ajudar. No fim, eu vou vestir o tênis que me deixa confortável. É isso aí, tênis é o que te deixa confortável. Uma dica que eu dou é assim, qual tênis eu vou escolher? Então, o que eu falo? Assim, coloca um tênis que ele é confortável no seu pé e que ele não aumente a sua instabilidade, pelo menos nesse primeiro momento. Então eu falo, coloca o tênis no pé, fica num pé só, vê o seu equilíbrio num pé só. Faz uma leve flexão de joelho, como se fosse sentar, com um pé só. E vê qual sua estabilidade de tornozelo. Se ele te prona mais, te supina mais, joga pra dentro, joga pra fora. Joelho também. Joelho, joelho entra, joelho abre. E se ele for um tênis mais estável, ok. Dentro dos confortáveis e estáveis,
busque o mais leve, porque isso vai te ajudar muito no desempenho, na economia de É o corrida. que nós conversamos em um outro episódio que a gente falou de economia, né? Isso. Quanto mais peso a gente levar nas nossas extremidades, seja desde massa muscular, desde gordura também, até o próprio tênis, quanto mais peso a gente levar nas nossas extremidades, pior é a nossa economia. Mais oxigênio a gente vai ter que consumir para manter o esforço, porque a gente está com peso no pé, mais do que a gente deveria, digamos assim, né? Agora, a placa, tênis de placa, de performance, será que eu preciso disso agora? É um problema por quê? Porque o tênis de performance, ele vai te aumentar a força reativa, ele vai te impulsionar mais. Então, pensando que toda vez que eu bater o pé no solo, tem uma força, e a mesma força de mesma magnitude é aplicada contra ali, né, que tem essa força reativa, o tênis de impacto, ele vai causar mais essa força sobre as articulações. E um dos principais problemas também do corredor é que ele precisa adaptar, ele precisa ter força suficiente para suportar a carga. Então, se eu tiver um tênis talvez mais macio, pode ser que ele dissipe mais essa força e me ajude um pouco mais a suportar esse estresse. Um tênis de placa agora, você não vai utilizar o que ele poderia te propor em relação a desempenho, porque seu pace ainda é relativamente lento para poder usar o benefício da placa. Eu fui bonzinho, né? A gente teve... A gente tem muito trabalho a fazer para a economia, né? Porque aí mostra alguns poucos estudos com tênis vão mostrar que vai melhorar a sua economia em 4%, mas eu tenho tanta coisa para fazer com você até sua maratona que vai passar batido esses 4%, então talvez lá na frente a gente pense nisso. E eu preciso ter um amortecimento adequado. Só que um ponto interessante então tem que ser o mais macio possível? Não. A gente já teve corredores, por exemplo, usando tênis macio, que por pronar muito e o tênis ser muito macio e não conseguir ter uma estabilidade de tornozelo da maneira adequada, ele acabou desenvolvendo tendinite ali na parte do tornozelo, né? Então aí no caso dele, o que a gente fez? Trocou para um tênis um pouco mais duro e aí ele conseguiu seguir, melhorou bastante essa tendinite. Então também não tem uma regra, né? A gente tem que achar um conforto, um tênis leve e um tênis que te ajude ali a correr de uma maneira confortável e melhor. Certo? Passamos o tênis. E agora? Tá, vamos pensar agora no meu processo mesmo aí, nos meus dois principais objetivos. O primeiro é fazer minha primeira meia e depois a maratona, que é a única prova que eu estou de fato inscrito. Me tira essa dúvida, que é a dúvida de muitas pessoas, o quanto eu preciso estar correndo próximo da minha meia maratona, em questão de volume semanal, de longo. O quanto que eu preciso correr próximo da minha meia maratona e quanto que eu preciso estar correndo para a minha maratona. Para fazer isso bem saudável, entregar então, a prova. A gente não tem uma regra do quanto que eu preciso correr ou não, né? Você precisa estar conseguindo entregar um volume adequado. Então vamos supor que você tem 3 vezes na semana para treinar. Então você vai fazer, naquele exemplo lá que a gente usou, você vai fazer um longo no final de semana. Até quanto que a gente vai chegar de longo no final de semana? A gente vai chegar até 18, tá? Nesse longo. Isso é uma regra? Não, também não é uma regra. Se você chegar a 16, você completa uma maratona. Uma meia maratona. Eu gosto de chegar pelo menos até os 18. Então vamos pegar que a gente está ali numa semana de 16 quilômetros no longo. Se é 16 quilômetros no longo, na terça-feira a gente vai colocar o quê? Vai colocar um rodado com uma distância ali de pouco menos da metade disso. Vai fazer o quê? Um 8, um 9 km aí. Tá? E aí a gente vai fazer o quê? Lá na quinta-feira também mais um 10, um 12 km com os estímulos um pouco mais fortes ali. Tá? Então a gente teve o quê? 16 com 12, 28. Com mais 8... 36. Então você vai estar rodando mais ou menos ali 36, 32 quilômetros na semana nessa meia, né? Aí você fala, pô, mas é pouco isso, eu rodo 30 e poucos quilômetros. Tudo bem, se a gente estiver organizando direitinho, não tem problema nenhum, não preciso rodar quanto mais melhor. Mas eu tenho mais dias para treinar. Então eu tenho que rodar 60? Não necessariamente também, né? A gente vai poder dividir talvez esse treino, fracionar esse volume, que aí eu consigo chegar até uns 50, talvez,
mas aí eu vou ter mais tempo para acionar, então eu vou conseguir colocar mais qualidade, né? Mas não tem uma regra, assim. Vocês vão ouvir falar, não, mas no livro do fulano fala que tem que ser, no estudo não sei o que fala que tem que ser. De novo, são associações que não têm uma aplicação direta. Associação não é uma relação de causa e efeito, tá? Tem pessoas que vão fazer com um volume maior do que isso, e tem pessoas que vão fazer com um volume menor do que isso. Uhum. Você está fortalecendo? Tô, mas não tanto quanto eu deveria. Estou tendo um problema com logísticas semanais. E negligenciar o fortalecimento é um problema. Terminando de gravar esse episódio, eu vou fazer aqui na CRB Sport Science o meu treino de força da semana. Mas a ideia é pelo menos 2 treinos, né? Mas confesso que na última semana, na semana passada e nessa semana eu fiz apenas uma vez. Eu gostaria de 2 a 3. 2 estaria ótimo pra mim já. E o fortalecimento é um problema, negligenciar o fortalecimento é um problema. Demais, Nós não vamos entrar hoje sobre como fazer, porque a gente tem o episódio passado, né? O último episódio postado antes desse foi sobre treinamento de força para os esportes de endurance. Então, tudo que você quiser saber sobre treinamento de força mesmo, para o seu corredor, para o seu ciclista, para o seu atleta, ou se você é algum desses atletas, assiste o episódio anterior que você vai ter um bom direcionamento sobre o que fazer, ou sobre ter confiança no profissional que cuida do seu treino, para ver se o discurso dele está alinhado com o que você realmente precisa fazer. Só para não deixar sem nada, né? O que você precisa é aumentar a força muscular e com pouco volume, pouca fadiga, tá? Isso. Então organize o seu treino aí para não ficar fadigado e ganhar força. Se existe uma coisa que previne lesão, é aumento de força. Todo o resto não adianta. Eu tenho que aumentar força. E eu posso aumentar força do jeito que eu quiser aumentar força, né? Então eu posso fazer isso na musculação, eu posso fazer isso no CrossFit, eu posso fazer isso no Pilates, eu posso fazer isso aonde você quiser, desde que eu tenha um aumento de força máxima, com pouco estresse fisiológico, pouca fadiga, na verdade, porque eu preciso correr. Então não adianta eu ir lá, falar assim, eu tô com uma dorzinha aqui no joelho, falou para fazer um fortalecimento. Aí eu vou lá, mando um monte de treinamento ali na academia, um monte de coisa, saio mais fadigado ainda e no outro dia eu vou correr, vai aumentar a sua dor. Ou nem corre, você vai quebrar, não vai conseguir, você vai começar a não entregar os seus treinos de corrida. Aí no fim você piora o seu desempenho, não consegue completar distâncias da semana, não vai chegar preparado para a prova e talvez você até piore e se machuque nesse processo. Nesse processo. Para fechar o de hoje sobre corrida, uma dica que eu vou dar só é a última, assim, você que está aí treinando, fazendo essa maratona, é não treine também sempre igual. Tenha variação em estímulo. Não é treinar, se eu vou fazer 21, eu não tenho que ficar fazendo 15, 16, 18 todo final de semana. Não é essa a ideia. Eu não tenho que sair para correr toda vez acima de 10. Não é essa a ideia, né? Você tem que variar, você tem que fazer alguns treinos com uma distância menor de alta intensidade, né? Outros treinos com uma distância maior de uma intensidade menor, alguns treinos ritmados. Em alguns momentos você vai chegar lá nos 15, em alguns momentos você vai chegar lá nos 18. Normalmente a gente faz o quê? 2 treinos longos. Então, por exemplo, o Brendo, como que a gente vai subir do Brendo agora, tá? Então, seu maior volume hoje está em 10, certo? Isso. Então, a gente vai fazer o quê? 10. Aí, o que você tem domingo? Eu tenho isso aí. 10 km? 10 tem um pouquinho de estímulo, mas vou rodar aproximadamente 10 km. 10 km em Z2, mais ou menos. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou subir pro final de semana que vem para 12. O longo dele para 12. E no outro, eu vou subir para 14? Não, eu vou voltar. Para quanto? 8 ou 10, vai depender do que foi a semana dele. Aí depois no outro eu faço o quê? No outro eu jogo 12, e no outro eu jogo 14, e no outro eu jogo 16? Não, no outro eu volto para onde? Não é sempre 10, 8. Não se aumenta de forma progressiva. Então você aumenta 2 semanas ou até 3 semanas, e a semana seguinte eu vou um pouco mais baixo, para permitir que o seu corpo descanse, para que você chegue no volume que você quer correr por semana, na semana de prova, saudável, né? Então, dependendo de como o atleta responde, eu posso aumentar 2 para 1 ou 3 para 1 em relação a esse volume. Então, eu vou controlando a carga aguda de treino de acordo semana por semana, sempre com blocos de 2 para 1. E dentro da semana também não é toda vez sair para correr longo. A galera fica desesperada, né? Vamos confiar no processo aí, organizar esse treinamento.
Mas acho que a gente falou bastante sobre corrida hoje, né? A gente pode voltar com outros episódios sobre treinamento de corrida. Se você tem alguma dúvida, deixa aí pra gente, pra dar temas e conversar mais, responder dúvidas sobre isso. E é isso aí, Brendo. Quem quiser assistir os outros episódios, como é que faz? É só procurar, não sei se eu posso falar o nome, mas a gente tá em 2 plataformas. Mas siga a gente no nosso Instagram, sempre que tiver episódio novo, segue lá, CRV Sport Science, ou se você é também da área de treinamento, fisioterapeuta, segue a CRV Academy, a gente sempre avisa lá quando tem episódio novo. Vamos disponibilizar logo mais cursos bem legais para vocês se atualizarem sobre treinamento de força baseado em velocidade, treinamento de força para o esporte de endurance, prescrição do treinamento para corredores. Vamos ter uma linha, um braço educacional da fisioterapia também, vai ser muito legal. Mas se inscreve aqui no canal, tá? Deixa o like. Nesse momento, estamos publicando toda sexta-feira, então no almoço da sexta-feira, na hora que eu comer, já coloca o nosso podcast quando estiver voltando para casa. Não sei se é a melhor recomendação, mas dá para escutar também ele. Dá, no pode ônibus, escutar. Dirigindo no... Vai no ônibus, vai no carro e manda para aquele teu colega que gosta de correr, para ele ouvir um pouco mais sobre treinamento de corrida de verdade. É isso aí. Valeu, Valeu, até galera. mais. Até Tchau, mais. tchau.